Salve, salve aí galera que tá visitando aí o nosso portal do mundocms.com. Bom, essa é a nossa segunda parte do mini curso aí de criando sistema de login com níveis de acesso. Muita gente me pediu pra fazer essas videoaulas aí, tá? Por quê? Porque elas encontram até em cursos pagos, mas não conseguem efetuar o sistema, não consegue criar o sistema. Bom, na nossa última videoaula aí eu expliquei para vocês o que é o sistema de login com níveis de acesso, qual é a sua diferença para o sistema de login normal, e a gente determinou um novo site aí com o nosso Dreamweaver. Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui uma página em PHP. Outra coisa, galera, eu não vou Desculpe, eu não vou criar layout para o nosso sistema, tá? Não vou definir padrões de CSS, nada. Eu vou criar um sistema normal, sem me preocupar com o designer dele. Se vocês aí, claro, vão se preocupar com o designer, assista nossas videoaulas aí de tables, que tem bastante explicações aí para vocês aí que querem deixar o sistema mais bonitinho, correto? Então aqui eu vou colocar um título aqui para nossa página, vai ser index. Então eu vou colocar efetue o login para acessar o nosso sistema. Então coloquei a nossa página ali e eu vou salvar ela agora. File Save As, eu vou salvar ela como index. Então eu salvei essa página como index, vou criar aqui uma nova página. Vou definir essa página como erro. Então defini aqui a página como erro ao acessar o sistema. Vou salvar ela como erro.php. Correto? Vou criar, olha, veja bem, se você assistiu a nossa videoaula de como criar um sistema de login normal, você lembra que eu criei apenas uma página para ser a página restrita, que seria a página onde seria inserido o conteúdo, que para o usuário ver esse conteúdo ele teria que ter o cadastro e teria que efetuar o login. Eu vou criar aqui duas páginas. Vou criar uma como painel do usuário, tá correto? Vou criar outra como painel do administrador, tá correto assim, galera? Então vamos lá. Painel do usuário. Então essa é a painel do usuário, vou salvar essa página como painel underline usuário. Tá correto? Vou salvar essa página aqui agora. Essa página salva, vou criar uma nova página. E vou chamar essa página de painel underline administrador. Não tem a página aqui, painel, opa, underline não, aqui é painel do administrador. Então aqui eu tenho a página painel do administrador, vou salvar como painel underline administrador. Com a página do painel underline administrador salva, vamos fechar ela aqui e vamos lá no nosso banco de dados. Então vamos acessar o nosso diretório, para quem se lembra é localhost. Você pode acessar por duas maneiras, digitando direto aqui no browser, ou vindo aqui e acessando esse linkzinho do phpMadmin. Para as pessoas que deletaram a página index que vem no Observe, eu vou acessar direto pelo link aqui para ficar mais fácil para vocês. É só acessar localhost/phpMyAdmin. Pronto, aí a gente vai cair no que? No nosso gerenciador de banco de dados do phpMyAdmin, tá correto? Então aqui eu vou criar um novo banco de dados. Se você não sabe ainda utilizar o phpMyAdmin, você vai conseguir fazer esse sistema, claro, mas eu aconselho vocês aí que estudem sobre ele, estudem um pouco de MySQL, de SQL. A gente vai ter aí algumas videoaulas relacionadas a esse assunto, tá correto? Então vamos lá, vou criar aqui um banco de dados chamado de nível de acesso, nível underline acesso. Então, nosso banco de dados aqui está criado, vou clicar em criar. Então, ele criou aqui o nosso banco de dados chamado de nível underline acesso. Aqui eu vou criar aqui um banco de dados novamente chamado de nível underline acesso. E esse banco de dados eu vou colocar aqui 20, porque eu não sei quantos campos eu vou usar. Mas se você colocar 20, 50, quando você terminar de usar os campos, por exemplo, se você usou só 10, os outros 10 ele vai, o phpMadmin automaticamente deleta para você, tá correto?
Vou clicar aqui em executar. E aqui a gente tem os nossos campos. Então vamos lá. Primeiro campo, a gente vai colocar o ID. O que é o ID? O ID, ele é um campo determinado para o usuário. Por exemplo, eu cadastrei primeiro que todo mundo. Então eu vou ter o ID 1. O outro usuário cadastrou em segundo, ele tem o ID 2. O ID, ele é um campo que nunca vai ser igual. Ele sempre, o próprio banco de dados vai determinar qual vai ser o ID do usuário. E ele sempre vai mudando, tá correto? Nunca vai ter um ID igual a outro, tá correto? Então vamos lá, vamos colocar aqui User. User por quê, galera? É bom você usar prefixo, tá correto? Por quê? Porque vamos supor que você está lidando aí com uma empresa muito grande e onde essa empresa tem diversos bancos de dados. Vamos supor que tem um banco de dados gigantesco, tipo g1.com.br. Então eles têm lá um enorme banco de dados. Então você trabalhando com prefixo, você consegue ter um melhor controle sobre o seu banco de dados. Você consegue saber o que você está editando. Então user underline nível. Então a gente tem user underline ID, desculpa, é user underline ID, tá? Então ele vai ser do tipo, aqui tá varchar, vai ser do tipo int. Cadê o tipo int? Inteiro, tá correto? Ele vai ser auto-incremente e vai ser chave primária. Aqui auto-incremente, chave primária, tá correto? Então vamos lá. User, o segundo campo vai ser o user underline nome, que vai ser um campo de varchar com tamanho de 255. Aqui vai ser o user underline nome. O que vai ser o user, opa, tá errado aqui. User underline nome. Onde vai ser onde o usuário vai digitar lá o nome dele e o script vai gravar o nome dele aqui no banco de dados pra gente quando ele for efetuar toda a consulta, tá correto? Então vai ter aqui o campo user underline e-mail, onde ele vai gravar o e-mail do usuário. O user underline senha, onde ele vai gravar a senha do usuário. Todos vão ser de varchar 255, tá? A senha você pode deixar, por exemplo, 10, se você quiser que o usuário só grave uma senha com 10 caracteres. Mas aí a gente teria que fazer uma validação em spray e essa videoaula não vai abordar esse assunto. Por isso eu vou deixar o tamanho de 255, porque é muito difícil alguém criar uma senha com mais de 255 caracteres, tá ok? E aqui vai ter o nosso user underline nível. Aqui tá o grande segredo, onde vai ser o nível do usuário. Vai ser tamanho varchar 255 também. O resto a gente deixa em branco. Aqui eu vou criar um comentário para essa tabela, eu vou criar sistema de login com níveis de acesso. Tá correto? Vou dar um salvar. Então veja aqui que ele vai dar o comando de SQL pra gente, dizendo que a nossa tabela foi toda criada com sucesso. Vamos clicar em nível de acesso. A gente tem o user ID, user nome, user e-mail, user senha e user nível. Então o que a gente vai fazer agora? A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos clicar aqui em database do nosso painel application, tá ok? Vamos clicar no sinal de mais e MySQL Connection. Vamos criar uma conexão com o nosso banco de dados. Nome da conexão, nível de acesso. Aqui você pode colocar qualquer nome, tá? Vai ser o nome da sua conexão, que é um banco de dados. No caso aqui, vai ser o MySQL Server. No nosso caso, é localhost, tá correto? Se você estiver usando em servidor, coloca o diretório do seu servidor. Normalmente também é localhost. Nome de usuário, o meu é root. Por padrão, o AMP Server ele não vem com senha, então a gente não vai colocar senha. Vamos clicar em Select. Então você veja aqui que ele deu todos os bancos de dados que eu tenho gravado lá no meu PHP. Todos os bancos de dados que eu tenho gravado lá no meu PHP MyAdmin. Então vamos procurar aqui o campo nível underline acesso, a tabela nível underline acesso. Vamos clicar OK, vamos clicar em teste. Ele deu um errozinho, vamos clicar em teste. Ah tá, porque não pode estar espaço, desculpa, tá? Nível underline acesso. Vamos dar um teste agora. Veja que a conexão foi dada com sucesso. Vamos clicar agora em OK. Então você vê aqui que a gente tem o nosso banco de dados instalado e é configurado com todas as tabelas aqui preenchidas pra gente, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Bom, para a videoaula não ficar muito grande, eu vou terminar essa videoaula por aqui. Na próxima videoaula, a gente vai aprender a como criar mesmo o sistema de login. A gente vai criar primeiro a parte de login e depois a gente vai criar a parte de cadastre-se e vou explicar para vocês toda a parte de nível de acesso aí. Tá ok, galera? Então até a próxima e tchau.